O tema da mensagem é: exerça a autoridade que recebeu de Jesus. Repita comigo isso: exerça a autoridade que recebeu de Jesus. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje exercendo a autoridade que Cristo te deu. Atos 16:16 diz assim, deixa eu só contextualizar essa mensagem. Paulo foi dirigido através de um sonho, ele e Silas, para a região da Macedônia. E a primeira cidade de Macedônia era Filipos. E ele então chegou lá, e naquele lugar ele se deparou com uma cena inusitada. Uma moça que era uma adivinha e que tinha um demônio na vida dela. Vamos meditar aqui porque tem muitas revelações. Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Diga aleluia. Fale com Deus, peça para Deus falar com você agora. Meu Deus e meu Pai, estamos todos na tua presença. Senhor, há pessoas que aqui estão, e elas estão, Senhor, debaixo de um jugo, de cadeias. Há pessoas que aqui estão, ó Pai, ou em casa, que elas não conseguem perceber como o inimigo, de maneira sorrateira, está trabalhando por detrás de situações, de circunstâncias, está perturbando, está inquietando, está trazendo incômodo na vida desta pessoa. Mas creio num Deus que revela o oculto e o profundo. E é esse Deus que opera neste lugar e que vai operar na vida de cada pessoa que está em casa agora, revelando-nos o oculto, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Antes todas as coisas estão nuas e patentes. Espírito Santo de Deus, revela agora ao teu filho, à tua filha, aquilo que está acontecendo na vida dele e na vida dela, que não é natural, mas é a ação de um Espírito, Senhor, que está agindo por trás dessa circunstância. Dá a sua revelação, opera com o seu poder e livra, liberta, restaura a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Se assenta em nome de Jesus. Aleluia. Foi Deus que levou Paulo e Silas a Filipos. Deus tinha uma obra naquele lugar. Se você meditar um pouco no ministério missionário de Paulo, você vai ver que ele desenvolveu uma grande obra naquela região. E Deus tinha um projeto, por isso levou os seus filhos até ali. Mas a Bíblia diz que logo que Paulo e Silas chegam à Macedônia, e mais especificamente a Filipos, uma jovem foi ao encontro deles, e a Bíblia diz que esta jovem tinha um espírito de adivinhação.
E ela, adivinhando, exercendo esse ofício dela, ela dava grande lucro aos seus senhores, porque ela tinha homens que se beneficiavam desse, entre aspas, dom que ela tinha. Mas nós já compreendemos que na verdade não era dom, era um espírito que agia por trás dela. Como às vezes você vê uma cartomante, ou então uma vidente, uma feiticeira. Essa mulher naquela época era chamada de pitonisa, porque estava relacionada com a adoração de um deus daquela época chamado Apolo. E essas pitonisas ficavam no templo de Apolo, ali debaixo de incenso. E as pessoas que tinham dilemas na sua vida, ou que queriam uma direção sobre o futuro, iam até este lugar. Eles não sabiam, mas essa mulher era usada por um demônio. As sacerdotisas de Apolo eram usadas por demônios, e falavam a respeito do futuro e de coisas que estavam acontecendo na vida dessas pessoas. A palavra pitonisa vem da palavra piton, que é uma serpente grande, uma cobra. Nós estamos falando aqui de uma entidade, de um demônio que dominava aquela região, que operava naquela região. Mas os servos de Deus agora são levados para aquela região. Satanás sabe que aonde Jesus Cristo chega é para fazer mudanças. Satanás sabe que um servo de Deus, ungido do Senhor, quando ele pisa num determinado lugar, o inferno vai ser abalado pela presença do Espírito de Deus, que habita nas casas ou na vida do servo do Senhor. Então, eu queria lhe trazer nesse início da mensagem um panorama de como eu vi essa situação. Eu vejo agora Paulo e Silas pisando naquele lugar, levando a presença de Deus para aquele lugar, chegando naquele lugar para fazer uma grande obra, e imediatamente Satanás, o espírito que está naquela moça, vai de encontro aos dois. Nós estamos falando sobre território. Nós estamos falando sobre uma região que era dominada por demônios. Mas agora Deus tem um plano naquele local. Deus tem um plano na tua família. Deus tem um plano na empresa que você está administrando. Deus tem um plano no teu casamento. Deus tem um plano na vida dos teus filhos. Deus tem um plano na tua família. E Ele já pisou nesse território, Ele já está entrando nesse território, e Satanás vai ter que correr, Satanás vai ter que sair de lá, porque Jesus já entrou nessa causa. A Bíblia diz que imediatamente ela saiu ao encontro deles. Ela tem um espírito. Quando eu estava lendo isso, veio ao meu coração o endemoniado de Gadareno. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios. E quando Jesus Cristo atravessou o mar e pisou na região, no território de Gadara, imediatamente esse moço que tinha uma legião de demônios, ele foi ao encontro de Jesus. Na verdade, a legião de demônio que estava nesse moço já atacou Jesus antes de Jesus entrar lá. Porque você sabe que houve um vento contrário, uma grande tempestade antes de Jesus chegar naquela área. Era como se Satanás dissesse: você não vai entrar nesse território, esse território tem dono. Mas ninguém pode impedir os planos de Deus. Deus está decidido, aleluia. Deus está decidido, aleluia. Ele entrou em Ribeirão Preto, Ele entrou nessa casa, Ele entrou nessa família. Ele vai fazer uma grande obra. Ninguém pode impedir Deus de operar aquilo que Ele quer.
É interessante que quando Jesus chegou na região de Gadara, em Marcos 5:6, a Bíblia diz que o Espírito viu Jesus de longe, correu e o adorou. Olha lá, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Veja bem aqui, Satanás adorou Jesus, a legião de demônio se prostrou diante de Jesus. O que você está entendendo com isso? Você está entendendo que os demônios estão tentando mascarar uma situação, estão tentando não ser identificados. A Bíblia diz que da mesma maneira, essa moça agora chega perto de Paulo e ela começa a andar atrás de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que então ela clamava, ela gritava alto atrás deles, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja bem, ela está andando atrás de Paulo e Silas por toda a cidade, todos os dias. Ela está andando. Veja bem, você já entendeu que há um demônio na vida desta mulher. Mas alguém que está olhando está dizendo: veja bem, ela é uma serva de Deus. Veja bem como ela glorifica. Veja bem como ela fala coisas bonitas. Veja bem como ela revela. Veja bem como ela profetiza. Você está compreendendo o que Deus está nos mostrando? Você está compreendendo o que Deus está trazendo para a sua igreja? Um despertamento. Um despertamento. Nós, quando estamos na presença de Deus, nós amamos tanto a Deus, nós amamos tanto a presença de Deus, que às vezes nós nos emocionamos o suficiente para não prestar atenção naquilo que está acontecendo. Jesus Cristo disse: vocês sejam simples como as pombas, mas sejam espertos como a serpente. A igreja de Cristo precisa estar atento. Você precisa estar atento com o que está acontecendo. Ela estava clamando atrás de Paulo e Silas, e a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. Agora observe o que eu quero lhe falar. Depois de muitos dias, Paulo repreendeu Satanás. O que a Bíblia está lhe dizendo? Que no começo ele não percebeu que era um demônio. No começo ele não conseguiu discernir que era um espírito, e esse espírito estava usando o nome de Deus, esse espírito estava profetizando, essa mulher estava profetizando, estava revelando durante muitos dias. Aleluia. E por que Satanás usou essa tática, André? Primeiro, ele agiu desta maneira porque ele queria camuflar a sua verdadeira identidade. Ele sabia, Paulo e Silas naquela região seriam um problema para ele. O diabo sabe que essa igreja aqui e outras não, nós não somos a última bolacha do pacote, outras nessa cidade são um problema para ele. Ele sabe disso, ele sabe disso. Então ele vai mandar as sacerdotisas do inferno aqui, ele vai mandar as pitonisas, ele vai mandar piton, ele vai mandar todo tipo de demônio. Ele sabe exatamente a tua casa como está. Se você está edificando a tua casa na rocha, na palavra de Deus, se você está tirando o pecado das tuas tendas, se você está enchendo a tua vida da palavra e do Espírito, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter problemas com você. Então ele vai enviar todo tipo de mensageiro antes que você cresça o suficiente e ele já não possa mais abater você. Aleluia. E então Satanás agora através dela tenta camuflar. Eu queria dizer algo para você. O diabo não quer ser reconhecido quando ele está agindo por detrás das coisas. Não, o diabo não quer. O diabo não quer te colocar medo. O diabo não quer te colocar pânico. Não, ele não quer. Ele quer trabalhar sorrateiramente por detrás da sua vida, matando, roubando e destruindo e vendo você chorar. É nisso que ele tem prazer.
Então agora ele tenta aqui se camuflar. Eu queria dizer algo para a igreja e você precisa abrir os olhos para isso. O diabo pode estar por trás de muitas doenças. Nem todas as doenças vêm do diabo. Eu creio nisso, que algumas têm origem no pecado original de Adão, que entrou no mundo, e entraram as enfermidades também no mundo. Mas existem enfermidades que são espirituais. O diabo pode estar por trás ou detrás de enfermidades. O diabo pode estar por detrás de dores que nunca passam. E escute isso, eu vou orar no final a respeito disso. Alguns de vocês que têm uma dor maligna, enquanto eu prego, a dor vai aumentar. Alguns já estão sentindo isso. Deus está lhe mostrando que essa dor é maligna. E enquanto eu estou pregando, essa dor vai aumentar, porque o fogo de Deus vai queimar isso aí. Para que você entenda que é maligna. Existem dores que são malignas. Eu estava há muitos anos na chácara orando para uma moça, ou uma mulher, não era mais uma moça, ela era uma pessoa já de idade. O nome dela era Terezinha. E quando eu estava terminando a oração, eu senti de repreender um espírito de enfermidade dela. Ela não me falou nada. Eu tive uma percepção, uma impressão na minha mente. Então eu disse: espírito da enfermidade, saia da vida dela em nome de Jesus. Ela deu uma tremidinha. E ela disse: nossa. Eu falei: o que foi? Eu falei: meu Deus. E ela abaixou assim. E ela disse: eu falei: o que aconteceu? Ela disse: eu não podia fazer isso. É mesmo? A minha coluna era travada. É mesmo? Quanto tempo? Há 25 anos. 25 anos você não se dobrava? 25 anos. Mas o que aconteceu? O meu marido, ele mandou pegar uma saca, eu não me lembro mais se era café ou feijão, arroz. Ele mandou pegar aquela saca, e quando eu fui pegar, deu um estalo na minha coluna, e eu nunca mais consegui dobrar a minha coluna. Entenda algo. Quando ela pegou aquele saco, no primeiro momento, a coluna dela foi ferida. E depois de alguns dias, era para que tudo se normalizasse. Mas ali entrou um demônio e se alojou naquela coluna e ficou ali durante 25 anos. André, mas de onde veio a legalidade para que esse demônio entrasse nas costas dela? Da mágoa que entrou no coração dela, porque o marido mandou ela pegar um saco, e talvez já fazia 30 dias que ela estava com dor nas costas, e agora ela tem uma mágoa do marido, e ali um espírito se alojou na coluna dela. Satanás às vezes está por trás de dores. Satanás às vezes está por trás de problemas conjugais. Quer um bom sinal disso? Quando você está longe do teu cônjuge, você o ama, você quer vê-lo, você fica sonhando com esse momento. Quando você está perto, vocês faltam se matar um ao outro. Tem algo errado aí. Satanás pode estar por trás de problemas financeiros. Nem todos os problemas financeiros têm origem em Satanás. Outros têm origem num cabeçudo que faz a coisa errada sempre, que não aprende com a vida, está sempre endividado. Mas às vezes pode ser uma origem espiritual, às vezes uma crise familiar, às vezes um filho que está preso a certa situação. A minha mãe, ela jejuou por mim durante 21 dias, por minha libertação. Eu era um homem viciado em bebida, em cigarro, e usava até mesmo drogas. E ela disse que quando ela clamava de noite por mim, eu estava bêbado na cama, e ela de joelhos, orando por mim no quarto, ela disse que ouvia rugidos dentro do meu guarda-roupa. Satanás estava ali afrontando ela, para que ela parasse de orar por mim.
os demônios que operavam na minha vida. Eu estava preso no vício porque tinha demônios que operavam em minha vida, problemas familiares que são demônios que trabalham naquele local. A Bíblia diz que Jesus Cristo entrou numa sinagoga e havia uma mulher que há 18 anos era encurvada. Ela não nasceu dessa maneira, ela não nasceu assim. Há 18 anos ela é encurvada. O que aconteceu? Uma hernia de disco? O que aconteceu? Ela tomou um tombo? O que aconteceu? Ela foi entortando devagarzinho? Eu não sei. Mas qualquer que seja o diagnóstico, era mentiroso. Porque Jesus Cristo disse, ela era torta, porque um espírito mantinha esta mulher dessa maneira, e de maneira alguma ela conseguia se endireitar. Tinha um demônio na vida dela. E ele estava dentro de uma sinagoga. Às 3 da tarde, provavelmente, ela ia orar com todos os judeus. Ela guardava o sábado. Ela era uma boa religiosa, mas tinha um demônio na vida dela. Quem está me entendendo, diga amém. Satanás, ele não quer aparecer. Ele vai ficar escondido, agindo por detrás das coisas, se camuflando. Esse é o primeiro motivo porque essa moça agiu dessa maneira, movida por Satanás. Segundo motivo, ela tenta de alguma maneira gerar um sentimento nos homens de Deus de exaltação pessoal. Observe que ela anda atrás deles todos os dias, e ela está exaltando eles. Ela está gritando atrás deles: estes homens de Deus que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens de Deus, você já pensou se todo dia que eu chegar aqui na igreja alguém está correndo atrás de mim? Oh pastor, você é uma bênção. Oh pastor, você é ousado. Oh pastor, isso não é bom. Ela está tentando talvez gerar um sentimento de orgulho em Paulo e Silas. O diabo é astuto. Ela está tentando gerar uma soberba, uma altivez no coração talvez desses homens. Eu quero falar com você que tem sido usado por Deus. Cuidado com isso. Deus não divide a glória com homens. A glória, a honra, o louvor é dele, para ele, hoje, todo, sempre, amém. Ah, mas sabe, quando eu prego as pessoas vibram. Ah, quando eu canto, as pessoas choram. Ah, quando eu profetizo, eu sempre falo certinho. Eu não sou nada, eu sou um barro, eu sou pó, eu sou imundo, eu sou pecador, e pela graça de Deus, eu sou o que sou, pela sua graça. Pela graça. Cuidado com isso. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Aleluia. Terceiro motivo por que Satanás usou essa jovem desta maneira: porque o espírito tentava de alguma maneira associar o ofício dela com o ministério de Silas e Paulo. Se ela está sendo usada por Deus para revelar quem é Paulo e Silas, então os ouvintes pensariam: é a mesma fonte que usa ela, que usa também os dois. Satanás está tentando aqui se associar. Nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes no seio da igreja, o diabo pode infiltrar pessoas, e essas pessoas serem usadas por ele para enganar os escolhidos. Algum tempo atrás, nós estávamos orando, isso já faz, eu acho que mais de 6 meses, porque Deus mostrou um espírito de Pitom operando na igreja, na vida de algumas pessoas, que seriam usadas com sinais e maravilhas no seio da igreja.
E o entendimento que eu tive daquelas visões era que o diabo queria de alguma maneira tirar os olhos do povo da pregação que está sendo pregada no altar. É muito mais fácil você correr atrás de um profeta e buscar uma revelação. É muito mais fácil você viver correndo atrás de anjo e do sobrenatural, do que você botar a cara na Bíblia e ler a Bíblia e dobrar os teus joelhos e orar. É muito mais fácil você ir lá no monte e ver se tem uma profetada ou você vê um anjo com a asa quebrada, do que você entrar no teu quarto e ter tempo de qualidade com o teu Deus, consagrando a tua vida em jejum e oração. É sempre o caminho mais fácil. Então o Senhor disse: você deve chamar o grupo de intercessão e batalhar com autoridade, paralisando todo o levante do inferno no seio da igreja, porque o diabo sabe que do altar está fluindo uma água pura. O diabo sabe que do altar está saindo palavras de vida, e ele precisa de alguma maneira tirar os olhos do povo do altar e fazer o povo olhar para outros lugares. E nós então entramos em batalhas, paralisamos e declaramos: aqui não, Satanás. Aqui quem reina é Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra viva encarnada. Aqui é a casa de Deus e aqui você não vai operar. E o Senhor desmantelou situações que estavam, entre aspas, sendo formadas, e Deus começou a mostrar dentro da igreja. O diabo vai tentar de alguma maneira infiltrar, e você tem que tomar cuidado com isso, porque veja bem, essa moça, ela profetizou algo verdadeiro, ela não estava mentindo, mas essa profecia verdadeira fazia parte de uma estratégia para legitimar o seu ministério falso. Essa profecia era verdadeira, mas ela queria, através disso, legitimar o teu ministério. Porque alguém diria: peraí, Deus usa Paulo e Silas, mas Deus usa ela também. Quem está entendendo, diga aleluia. Paulo, quando escreveu sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele disse: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você compreende isso? Igreja de Cristo, cuidado com a fonte que você tem bebido água. Nem toda fonte é de Deus. E eu queria te dar uma chave importante. Antes de prestar atenção na profecia, presta atenção na vida do profeta. Presta atenção nas obras dele. Jesus Cristo disse: pelos frutos vocês conhecerão as árvores. Vocês conhecerão a árvore. Vocês conhecerão quem é a pessoa. Olhe para o casamento. Olhe para a maneira que a família é administrada. Olhe para a conduta dessa pessoa. A palavra que sai da minha boca tem que ter uma coerência com a vida que eu vivo. Vai me desculpar, Deus pode usar até um jumento, como usou, mas eu não estou disposto a dar ouvidos a quem não tem vida com Deus e está no altar com o microfone na mão. Eu recebo sonhos e visões de muitas pessoas, sempre. E o grupo de intercessão: pastor, alguém teve esse sonho, alguém teve essa visão. A primeira coisa que eu pergunto: qual é a fonte? De onde veio? Quem falou? Quem viu? Com quem Deus mostrou? Eu quero saber a fonte. Porque de fonte amarga não pode sair água doce. Quem está me entendendo, diga aleluia. Nós precisamos estar com os olhos abertos para isso. Há um trabalhar de Deus muito poderoso nesta igreja. Eu tenho muitos anos de convertido. Eu estou completando agora 25 ou 26 anos. A minha família é uma família de pastores.
Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho pregado em todo o Brasil, eu conheço muitas igrejas. Mas eu te falar para você uma coisa, eu conheço igreja igual a essa, eu não conheço uma igreja melhor do que essa. Não por causa do pastor, não por causa de você, mas pelo aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nesse lugar. Há um trabalhar tremendo de Deus nesse lugar, e nós precisamos estar atentos. Se você está nesse lugar, eu não tenho dúvida, Deus vai fazer algo grande com você nesse tempo, se você prestar atenção e dar ouvidos à palavra de Deus e obedecer às santas escrituras. Há um tempo propício nesta geração para as maravilhas de Deus. Mas o diabo vai tentar de alguma maneira lhe corromper, arrancar o brilho do evangelho, e talvez, me desculpe, e talvez seja exatamente o quarto ponto aqui. Essa mulher, através dessa palavra que ela está falando através de Paulo e Silas, ela está nivelando aquilo que Paulo e Silas faz com aquilo que ela faz. Em outras palavras, ela está tirando a grandeza daquilo que Paulo e Silas faz e nivelando aquilo que ela faz. Ela está tentando se associar. E você pode perceber aí esse demônio chamado Pitom trabalhando talvez na vida de alguns de vocês. Você perdeu o brilho pelo Evangelho de Cristo. Você já não quer mais ler o Evangelho. Você já não tem prazer de estar na igreja. A pregação que você ouvia e vibrava, você já não vibra mais. Algo está acontecendo com você. O diabo está lhe roubando o valor do Evangelho e está igualando isso com qualquer outra coisa aí fora. Isso é uma estratégia do inferno. E presta atenção como esse espírito age. Esse demônio que se manifestou nessa moça, ele não afrontou a Paulo. Esse demônio não vai aparecer até você com um chifre, um pé de bode e com bafo de enxofre. Você correria dele? Não. Ele vem sorrateiramente. Ele se esconde atrás de uma situação dentro de casa. Ele começa a usar a boca de alguém. Devagarzinho ele vai colocando insatisfação em você. Devagarzinho ele vai colocando sentimentos errados no teu coração. Esse demônio que tem origem na Pitom, ele quando opera no seio da igreja, ele não vai afrontar o pastor, ele não vai xingar o pastor, ele não vai xingar os líderes, ele vai trabalhar nos bastidores. É assim que ele faz. Essa moça, observe bem, ela, pelo contrário, ela falou bem de Paulo e Silas. Eles são servos de Deus. Eles estão pregando o evangelho da salvação para nós. Eles são uma bênção. Quando Satanás foi até Eva e a enganou, foi ele de chifre, pé de bode, com bafo de enxofre? Não. Ele foi numa serpente. A serpente, ela andava. Outro dia eu vi uma matéria em que foi encontrado um fóssil de uma serpente com pernas. Eu não sei se você viu isso. E ela andava, ela conversou com Eva, ela falou meias verdades para Eva, e ali ela começou a manipular Eva, até que ela tirou Eva da palavra de Deus, ela arrancou Eva do lugar da segurança onde ela foi colocada, e então trouxe morte e destruição para Eva e sua família. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse: tenho medo, que assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia, assim de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Tem uma coisa que eu tenho visto na obra de Deus. As obras autênticas de Deus, elas são simples. A obra autêntica de Deus é simples. É a pregação da cruz, é
é a pregação da salvação, é a pregação do arrependimento, é a pregação que Cristo salva, que Cristo batiza com o Espírito Santo, que Cristo cura e que o Rei um dia voltará para buscar a tua igreja. A pregação de Cristo é simples. Uma igreja fundamentada em Cristo é simples. Uma igreja fundamentada em Cristo não é uma igreja cheia de filosofias, é uma igreja simples. Não precisamos de show pirotécnicos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de um pastor aqui gerando entretenimento, nós precisamos da pregação da sã doutrina. Quando o homem está aparecendo demais, é porque Cristo está aparecendo de menos. Oh, radai, soriá, deai. Esse espírito está operando assim, tentando igualar. Sabe, o diabo está tentando igualar. Alguns de vocês estão aqui e vocês estão sendo enganados por doutrinas mentirosas, dizendo: olha, o que acontece nessa igreja, o que Deus faz lá, faz também em tal lugar. Só se Jesus estiver nesse lugar. Mas o diabo pode enganá-los. O diabo pode operar sinais. Lá no Egito, a Bíblia diz que Deus mandou Arão e Moisés até Faraó e disse: vocês lancem o seu cajado, ó Arão, e o seu cajado vai se transformar numa serpente. E foi isso que Arão fez. Diante dos olhos de Faraó, jogou o cajado no chão, o cajado virou uma serpente. Faraó disse: não, mas isso aí a gente também faz. Chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros do Egito e jogaram um cajado no chão e o cajado virou serpente. O diabo opera. O diabo opera. A questão é a seguinte: é que Deus sempre prevalece. Porque a Bíblia diz que a serpente de Arão engoliu a serpente deles. Deus sempre prevalece. Deixa eu ir para o final desta mensagem. Agora, a Bíblia diz que ela andou muitos dias atrás de Paulo. Diga, muitos dias. E pense nisso. Ele ia para casa, ele disse: nossa, essa mulher está me perturbando. Porque a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Todos os dias tem algo na tua vida que está te deixando perturbado. Aquela perturbação não era só o fato dela estar tentando exaltá-los diante do povo. E Paulo e Silas, por certo, não aceitavam isso. Mas ali eu entendo que havia um incômodo espiritual no coração de Paulo. Era como se Deus dissesse: isso não está certo. Era como se Deus falasse no coração dele: você está vendo isso? Isso não está certo. Você talvez já sentiu isso. Quando você está fazendo algo e de repente vem uma tristeza no teu coração. É como se o Espírito dissesse: não faça isso. Não é para você se envolver com isso. Paulo está incomodado durante muitos dias. A Bíblia diz, vamos lá ver, versículo 18. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, aleluia, perturbado. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim: por fim, Paulo se aborreceu. Não, essa é na linguagem internacional. Linguagem de hoje é a outra. Por fim, Paulo se aborreceu. Agora na linguagem internacional, veja só como ficou essa tradução. Finalmente, Paulo ficou
indignado, perturbado, aborrecido, indignado, perturbado, aborrecido, indignado. Sabe, eu vejo uma revelação nessas traduções. Primeiro ele ficou perturbado, segundo essa tradução. Sabe, algo que está ali perturbando, algo dentro da tua casa, algo dentro do teu casamento, um comportamento de um filho, um comportamento de um cônjuge, algo que está acontecendo com você mesmo, sonhos que você está tendo, você está perturbado. Ele estava perturbado, e daqui a pouco ele estava aborrecido. Agora fala de um sentimento de aborrecimento, mas a Bíblia diz que por fim ele ficou indignado. Sabe, eu estou pregando uma mensagem hoje para deixar você indignado. Essa é a intenção dessa pregação hoje, deixar você indignado. Mas não apenas indignado, eu estou tentando através dessa indignação fazer você ter uma atitude certa. Porque tem muita gente que fica indignada e sai reclamando por aí para todo mundo. Tem gente que fica indignado e fica revoltado contra Deus. Tem gente que fica indignado e vai lá no Facebook e coloca: hoje estou mal. Toma vergonha na cara, crente. Indignado. Tem gente que fica indignado e então começa a brigar com todo mundo. Você sabe do que eu estou falando. Começa a ficar indignado e começa a chutar o cachorro. Briga com a mulher, briga com o marido, briga com o filho, briga com os colaboradores, os funcionários. Ele está indignado, não é indignado, mas não tem sabedoria espiritual para agir nessa indignação. A Bíblia diz que ele ficou indignado, ele ficou perturbado. Então o que ele fez? Ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Você precisa agir de maneira correta. Observe algo importante. Paulo não entrou em conflito com essa moça. Por quê? Porque ele próprio disse em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque não temos, diga, não temos. Diga, eu não tenho que lutar contra pessoas. É importante essa mensagem. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Eu não tenho. Se você está lutando contra pessoas, você é um tolo. Se você está lutando contra uma pessoa, você é uma tola. Você é tolo. Você está lutando contra pessoas. A Bíblia diz que você não tem que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Não dentro da empresa, não dentro da tua casa, não contra o teu marido, não contra o teu filho, não contra um líder espiritual, não contra pessoas, mas os lugares espirituais, usando a autoridade de Deus. Entenda o que eu vou lhe dizer. Se esse mal é espiritual e você está lutando de maneira natural, você já perdeu a batalha. Você não pode vencer. Você já perdeu a batalha. Você não pode lutar contra o diabo atacando pessoas. Outra coisa, você não pode lutar contra o diabo argumentando com pessoas. Quando o mal é um mal demoníaco, não adianta você argumentar com pessoas. Não adianta falar se por... Desculpe, não adianta você falar se por trás disso existe um espírito. Ele foi direto na causa, ele repreendeu Satanás, ele disse ao espírito, ele não falou com ela. Tem pessoas que querem usar o poder de Deus e aí falta inteligência. Então ela acha que o marido está endemoniado.
E ela então aponta o dedo para a cara do marido e diz: Satanás, eu te repreendo. Pronto, o negócio piorou. Entenda o que eu vou lhe dizer. O mundo espiritual não tem espaço, não tem tempo. Eu posso repreender agora um demônio que está trabalhando lá no Japão, na vida de alguém. O mundo espiritual não há fronteiras. Você não precisa olhar para a pessoa para repreender o demônio que está na pessoa. Você não trata com a pessoa. Seja inteligente. Você ama a pessoa, mas você luta pelo aquilo que está por trás da pessoa. Você amarra, você repreenda, você usa o poder de Deus. Posso ouvir um aleluia? E eu finalizo esse conceito para nós irmos para o final, dizendo algo para você. Você pode ser um servo de Deus, você pode ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Você pode orar e pessoas serem curadas através da sua oração, e ainda assim ter um demônio trabalhando por trás da sua vida. É o que nós aprendemos aqui. Paulo era um homem de Deus. A Bíblia diz que as vestes de Paulo curavam as pessoas, os aventais de Paulo curavam as pessoas. Vê-se o quanto esse homem era cheio de Deus. E a Bíblia diz que por muitos dias, quanto tempo? Muitos dias esse demônio perturbou ele. Alguns de vocês estão assim, alguém que está em casa, o diabo está brincando com a tua cara, está perturbando você de dia e de noite, lá dentro do trabalho, aonde quer que você esteja, e você está suportando essa situação. O Senhor lhe trouxe aqui para que você seja e se torne uma pessoa indignada contra a ação do diabo na tua vida. Diga aleluia. Ele talvez permanecesse 3 ou 4 ou 5 meses com esse demônio perturbando ele. Entenda algo, Jesus Cristo no deserto, ele foi tentado por Satanás. E enquanto eu estou pregando, o diabo está falando na tua mente: mas você é ungido de Deus. Na sua casa não tem nada disso. Na sua vida não tem nada disso. O diabo nunca iria até você. Tem um anjo na porta da tua casa. Não, o diabo não vai lá. Ele foi lá no deserto onde Jesus estava. E ele tentou Jesus. Não, mas ele não vai tentar. Você é mais ungido que Jesus. Ele tentou Jesus. E Jesus rebateu ele com a palavra. Ele disse: Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito. Você deve usar a palavra, mas entenda o que eu vou lhe dizer. Até enquanto ele dizia está escrito, o diabo estava lá. Ele diz está escrito, o diabo estava lá. Está escrito, o diabo estava lá. Está escrito, o diabo estava lá. Até que Jesus olhou: Satanás, vai embora! Vai embora! Chega! O Senhor está te revestindo de autoridade. Vai embora da minha casa! Saia dos meus negócios, saia da minha família, saia da minha vida. Paulo repreendeu, Jesus Cristo repreendeu. Aleluia, glória a Deus. E então Jesus Cristo disse aos seus discípulos, eu estou terminando esta mensagem: eu dou a vocês poder e autoridade. Eles não tinham a dimensão disso. Preste atenção aqui, porque essas informações são importantes para nós orarmos. Eles não tinham a dimensão do poder do nome de Jesus. Eles andavam com Jesus, mas nunca tinham experimentado a dimensão do poder do nome de Jesus. E Jesus deu a eles poder para expulsar demônios. E Jesus deu a eles poder para curar enfermos.
E algo importante aqui eu preciso acrescentar: eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda. O Pentecoste não havia acontecido ainda, sem que eles tivessem sido cheios do Espírito Santo. Eles usaram o poder do nome de Jesus. E por que você está dizendo isso, André? Porque o diabo vai falar na tua cabeça: você nem fala em línguas, você não é batizado, como você quer usar o poder do nome de Jesus? Diga a ele: Satanás, os discípulos foram usados sem serem batizados. E eles então foram, porque Jesus queria que eles tivessem a experiência. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele não foi levado ao deserto por um demônio. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. Jesus precisava ter aquela experiência no deserto, embatendo ou um embate contra Satanás. Ele não poderia ter um ministério forte de resultados sem ter aquela experiência com Satanás. Agora Jesus Cristo faz a mesma coisa com seus discípulos. Ele dá a eles poder e disse: vão experimentar. Vão de 2 em 2. Usem o poder do meu nome. Vão! E eles foram. E no capítulo 10 de Lucas, versículo 17, eles voltaram. Olha só como eles voltaram. E voltaram 70 com alegria. Eu preciso profetizar: você vai usar a autoridade e a alegria vai invadir a tua casa. Você vai usar a autoridade e a alegria vai invadir a tua empresa. Você vai usar a autoridade e a alegria vai invadir o teu casamento. Olhe mais um detalhe importante. O texto diz que os 70, André, mas Jesus tinha 70 discípulos? Tinha mais. Ele tinha 12, e agora ele tem mais 70, e agora ele tem aqui nessa igreja mais 4.000. Todos são discípulos, todos revestidos de autoridade, todos têm o poder do nome de Jesus. Olha só o que diz: então eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, Senhor, pelo teu quê? Oh, nome poderoso, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Que mais? E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Jesus está falando sobre a queda de Lúcifer, que veio sobre a terra e começa agora a trabalhar aqui na terra. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse século, e ele está trabalhando. Mas veja bem o que disse o Senhor no próximo versículo. Ele disse: eu vi Satanás vindo sobre a terra como um raio. Próximo versículo. Então por isso, olha o que ele disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, sobre você que está em casa. Nada vos fará dano algum. Eu, diz o Senhor, te dei poder. Eu te dei poder para que nada que o inimigo intente contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, nada lhe faça mal. Nada lhe faça mal. Eu te dei poder. Aleluia. Observe algo importante. Jesus Cristo nos disse: eu vos dei poder para pisar ou para desfazer toda a força do inimigo. O inimigo tem força, e Jesus nos deu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. O inferno precisa ouvir isso. O diabo tem força, mas Deus nos deu poder. A igreja está revestida de poder. A igreja está revestida de poder. Aleluia.
No capítulo 28 de Mateus, Jesus Cristo disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. No capítulo 2 de Filipenses, disse Paulo: e Deus exaltou a Cristo soberanamente, e deu a Ele um nome que é sobre todo nome, para o seu nome se dobre todo joelho que está nos céus e na terra, se dobre todo joelho, diante do nome dEle, se dobre todo joelho. Oradai, choriadeai. Poder, poder. Poder, o Senhor está dizendo: eu vos dei poder. Jesus nos dá poder. Jesus nos deu poder para sermos as suas testemunhas e pregar o Evangelho. Eu estou pregando o poder de Deus agora. Jesus nos deu poder para sermos filhos de Deus. Jesus nos deu poder para curarmos os enfermos. Jesus nos deu poder e autoridade para expulsarmos os demônios. Jesus nos deu poder e autoridade sobre toda a força do inimigo. Não alguma força do inimigo, toda a força do inimigo. Disse ele: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Ei, crente, é hora de você se levantar. É hora de você usar esse poder. É hora de você parar de andar debaixo de um jugo do inferno. É hora de você parar de andar de cabeça baixa. É hora de você parar de aceitar a ingerência do inferno na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. O Senhor está te revelando algo esta noite e vai continuar te revelando esta semana. O Senhor vai te dar o inimigo em suas mãos. O Senhor está te preparando para esta vitória. Ele está colocando as armas em suas mãos, está lhe dizendo: se prepare, porque eu vou lhe revelar o que está oculto. Você vai cortar a cabeça dele, você vai destruir esse demônio, você vai botar ele para fora da tua casa. Salmo 25, versículo 3. Terminemos com esse versículo. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Não serão confundidos, não serão enganados os que confiam em ti. Não serão confundidos os que confiam em ti. O Senhor manda eu lhe dizer: Ele não vai te deixar confundido, porque você confia nele. O Senhor não lhe deixará enganado, porque você confia nele. O Senhor está trazendo algo que estava oculto diante dos teus olhos. Algo vai acontecer. Um e-mail vai chegar, alguém vai mandar um recado enganado, mas algo que estava oculto será trazido à luz pelo poder de Cristo Jesus. Algo que você não sabia, Deus está trazendo à luz. E enquanto eu falo e prego no poder do Senhor, anjos poderosos já estão trabalhando para confirmar a pregação que é pregada aqui esta noite. Ele não deixa os teus servos enganados. Fique de pé no teu lugar.